Inspiradas nos ensinamentos de São Camilo de Leles, as Irmãs Camilianas vêm realizando um trabalho há mais de 7 décadas aqui em Resende Costa, junto ao lar de idosos e o hospital. É uma ação missionária que instiga a Igreja Samaritana e que evangeliza. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com as irmãs Auxiliadora e Marivalda, elas que são camilianas e realizam um trabalho aqui na cidade de Resende Costa. Mas antes de começar a nossa conversa, eu convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber notificação. Irmãs, fala pra gente, vocês realizam esse trabalho aqui junto com o enfermo, com o idoso, um trabalho de cuidado, de assistencialismo. Como vocês veem isso, a evangelização a partir dessa prática da igreja? Eu acho que é uma prática realmente quase que o essencial, porque Jesus, quando passou pelo nosso mundo, o que ele mais prezou foi convidar as pessoas a assistirem os pobres, os enfermos, enfim, a todas as pessoas mais necessitadas. E a gente vê no Evangelho várias passagens onde ele convida a assistir as pessoas necessitadas. Sempre ele fala, ele nos convidava a ver, assim, de acordo com o carisma de São Camilo dizia que era para nós vermos Jesus na pessoa do enfermo. E é uma questão mesmo de uma igreja samaritana, né? Até o Papa Francisco sempre reforça muito isso, de uma igreja mais samaritana. Sim, e assim, dentro, assim, como ela citou, né, assim, do Evangelho, que São Camilo, ele, inspirado, né, no Evangelho, ele foi esse seguidor de Jesus Cristo, né, que ele deu continuidade a essa missão que Jesus deixou no mundo, né, com seus apóstolos. São Camilo foi esse apóstolo que ele teve essa abertura de coração a acolher essa palavra, né, assim, para, assim, seguir isso cuidando dos doentes, né, e esse exemplo, assim, ele deu. E hoje, assim, eu vejo, assim, na nossa missão, esse modo, assim, de evangelizar, cuidando do enfermo ali, nem somente, assim, doença corporal, mas também espiritual, né, assim, até mesmo, assim, envolvendo, assim, até a família, né, que muitas vezes, assim, vem, faz alguma pergunta, a gente está ali para isso, né, assim, para evangelizar também através, né, do sofrimento, né, falando assim, assim, o sentido do sofrimento, né, assim, também ajudando, assim, a confortar, né, a família do doente que está ali. E falando em São Camilo de Leles, o patrono das senhoras, queria que vocês falassem quem são as irmãs camilianas, porque esse carisma já faz parte do carisma de vocês, né? Essa questão mesmo de ir ao encontro do enfermo. O nosso carisma, né, nós herdamos de São Camilo, né? Porque São Camilo, ele nasceu em 1550 e morreu em 1614. E ele já lá na sua juventude, ele adquiriu lá uma moléstia no pé e precisou de atendimento hospitalar. E o atendimento hospitalar na época de São Camilo era feito por pessoas que estavam pagando penas. Então, imagina só como era o tratamento. E São Camilo passou ali por umas 2 vezes e deve ter observado, e aí onde nasceu aquele desejo dele de dedicar a vida para os doentes, mas não só ele, mas chamar outras pessoas para ajudá-lo. Por isso nasceu o Instituto da Ordem Camiliana, dos Padres. Isso em 1575. E na época de São Camilo, existiam as terciárias camilianas. Eram jovens, senhoras, que seguindo a vez o carisma de São Camilo, mas não eram religiosas. Uma ordem terceira, era uma ordem terceira, mas com o tempo desapareceu. E
quase 300, acho que mais de 300 anos depois, o padre Luiz Tesa, que é o nosso fundador, ele foi encarregado de fazer reviver as terciárias camilianas. E ele, trabalhando ali na França, ali nos países da Europa, ele foi amadurecendo essa ideia, até que um dia, pregando retiro para umas jovens francesas que viviam na Itália, ele se encontrou no confessionário com a irmã Josefina Vanini, que levava o nome de Judite, era Judite Ágata Vanini. E ela expôs as dificuldades dela, porque ela gostaria de ter se consagrado ao Senhor como vicentina, mas devido aos seus problemas de saúde não conseguiu. E ela expôs aquela dificuldade e ele começou a apresentar para ela várias congregações. E ela não encontrou nenhuma que ela se sentisse inspirada para... E até que o padre Luiz Tesa, brincando com ela, disse: não tens por acaso vocação para fundadora de uma outra congregação? E foi neste momento que o padre Luiz Tesa se sentiu inspirado em colocar o projeto dele para aquela jovem. E assim surgiu as Irmãs Camilianas. E aí no dia 2 de fevereiro de 1892, no quarto onde morreu São Camilo, que estão todas as suas relíquias e que foi transformado em capela em Roma, ele deu a cruz vermelha e o escapulário de São Camilo para a irmã Josefina Vanini e mais duas jovens. Aí nesse dia começou a existir a congregação das filhas de São Camilo, lá na Itália. Irmã, como que essa congregação chegou aqui na região da Diocese de São João del Rei, mais especificamente em Resende Costa? Olha aqui, a comunidade das Camilianas aqui em Resende Costa é a primeira no estado de Minas Gerais, porque nós temos outra comunidade camiliana na cidade de Cruzília, ali perto de Caxambu. E eu fazendo assim um apanhado lá para trás, acabei descobrindo que antes das irmãs virem assumir o hospital aqui em Resende Costa, uma jovem daqui de Resende Costa já estava se preparando para ser filha de São Camilo lá em Buenos Aires, na Argentina, que é a irmã Marta Gouveia. É filha de Resende Costa, ainda vive, está com quase 100 anos, mora em São Paulo, né? E ela ingressou no postulantado das Irmãs Filhas de São Camilo em Buenos Aires em novembro de 1950. E acredito que essa chamada vocacional que ela deve ter respondido foi através de um padre camiliano que devia fazer algum trabalho vocacional por aqui e já conhecia o Monsenhor Nelson, que era o vigário aqui da paróquia nessa época, e que se chamava Padre João Martelo. E depois, em 1952, o Monsenhor Nelson convidou as irmãs para virem aqui para Resende Costa. Ele se vê que através do Padre João Martelo ele soube que tinha as irmãs. E nesse ano de 1952 vieram duas irmãs fazer uma visita aqui. Uma era uma alemã que se chamava Irmã Savéria e a outra era a irmã, acho que era argentina. E elas trabalhavam na nossa primeira fundação aqui no Brasil, que era lá no Hospital Cruz Azul, que era um hospital militar em São Paulo. E elas saíram de lá e vieram visitar aqui
a convite do Monsenhor Nelson e do Padre João Martelo. Em 1953, elas foram convidadas a vir para cá. Mas a chegada das irmãs se concretizou em 2 de fevereiro de 1954. Elas chegaram no dia 1º de fevereiro, mas assumiram os trabalhos no dia 2 de fevereiro de 1954. E hoje as irmãs camilianas realizam um trabalho na questão tanto do hospital, como também de um lar de idosos. No lar de idosos. E como que é o trabalho realizado aqui? Assim, o trabalho realizado aqui, assim, a gente tem aqui o hospital, né, e tem também o lar de idosos. Então, esse nosso trabalho aqui, assim, de estar ali, né, sempre cuidando dos enfermos, né, atendendo todas as possibilidades, assim, que a gente, assim, que o hospital, né, assim, pode atender. E no lar dos idosos, né, tem 2 irmãs que trabalham lá. E assim elas ficam o dia, né, assim lá com os idosos, né, assim na administração assim do lar, né, responsável por tudo, né, assim que compete assim aos doentes. Irmã, o que tem motivado as senhoras num trabalho como esse, de estar junto ali da pessoa, do pobre, do doente, do enfermo, do idoso? Eu, assim, o que me motiva, assim, a estar, assim, para cuidar dos doentes, né, assim, é o chamado, né, de Deus, assim, que eu sinto a cada dia, né, assim, a estar ali próximo de mim, porque quem está com o doente, né, Jesus disse, né, quem cuidasse de mim, né, então, isso, assim, é uma palavra, assim, que sempre motiva a gente estar a cada dia ali com os doentes, né, e também, assim, o que mais me motiva, assim, também, assim, cuidando do doente, você vê a melhora daquele paciente, né, assim, isso é edificante, né, e a nossa congregação, assim, ela abrange tudo isso, né, assim, da gente ter mais esse motivo, né, de cuidar, de estar ali com o doente, com o próprio Cristo, né, como nos diz São Camilo, né, às vezes, assim, dentro das possibilidades, não é sempre que a gente está ali, sempre ali na cabeceira do doente, né, mas assim, na medida do possível, a gente procura estar ali, principalmente assim, quando tem um enfermo assim mais grave, né, que a gente, às vezes dá pena, assim, a gente tá ali, aquele paciente grave, né, você vê assim, quando tá ali com ele, depois você sai, vê que o paciente entrou em óbito, né, isso, assim, a nossa missão é de estar ali, mas assim, Deus entende isso também, que nem muitas vezes, assim, as horas, assim, que a gente, não é toda horinha que a gente pode estar ali diretamente, assim, com aquele enfermo, né? Mas o que me motiva, assim, muito isso de cuidar, assim, com amor, né, daquele que está ali necessitado. Irmã, estamos vivendo um período atípico, a utilização de máscaras, os cuidados redobrados, principalmente com o idoso, com o enfermo. Como a senhora viu isso, essa nova realidade, o dobrar os cuidados e as precauções nesse período aqui no trabalho de vocês? Aí eu vejo assim, Jesus mostrando para nós, né, que não é a dificuldade que nos distancia da presença dele. Então, quanto mais nós fizermos presente diante da pessoa necessitada, diante do enfermo, e agora mais ainda com essa pandemia, mais a gente sente presente Jesus no nosso meio. Porque sem a força que a gente busca nele, nós não poderíamos estar suportando essas dificuldades. Irmãs, no início da nossa conversa eu falei que o Papa Francisco sempre pede, reforça muito para uma igreja samaritana, uma igreja em saída, uma igreja de ir ao encontro do irmão necessitado. E às vezes ainda falta muitas pessoas, né, engajarem nisso, pensam muito na questão da oração, da salvação própria, mas não desse trabalho social, desse cunho social da igreja. Aí eu pergunto às senhoras, o que ainda falta para a gente realmente ter uma igreja samaritana? Eu acho assim, falta mais união. E
e também divisão de recursos, porque às vezes a gente percebe que muitos têm muito e muitos não têm nada. Então essa divisão de possibilidades existe. Então nós deveríamos trabalhar realmente para que as pessoas que têm possibilidade assumam a causa daqueles que não têm. Então, o que a gente gostaria de falar, né, que para nós darmos seguimento ao nosso trabalho, ao nosso carisma, nós necessitamos de mais pessoas. Então, se de repente tem alguma família, que tem alguma jovem que queira nos conhecer, que sinta o chamado para fazer parte do nosso carisma, do nosso instituto, nós precisamos, porque as irmãs vão se envelhecendo e a congregação não pode morrer. E quem que dá continuidade? As jovens que vão chegando. Então eu aproveito para convidar, quantas jovens quiserem nos conhecer, procurem-nos aqui no hospital, temos os nossos meios de comunicação. Então é isso, fica o convite. Muito obrigado, irmãs, muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um encontro novo. Um grande abraço, tchau.